Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas. Que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este ambiente de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e hoje você me assiste num lugar diferente. Eu estou em viagem atendendo um convite da Associação Bahia Norte, que é uma das associações, uma das sedes que nós temos da igreja aqui no estado da Bahia, no Nordeste do Brasil, e com muita alegria eu estou aqui atendendo um convite para um concílio pastoral e outras reuniões de liberdade religiosa. E tenho imenso prazer de me encontrar com você mais uma vez aqui nos canais da Safeliz. Você já sabe, mas não custa lembrar, se você fizer a sua inscrição no link que aparece aí na tela, você vai receber novidades, notícias e as informações da Safeliz. E também vai poder enviar seus comentários, vai poder enviar o seu pedido de oração, sempre lembrando que a Safeliz mantém uma equipe de intercessores que ora por todos os pedidos que são postados, e nós também formamos uma grande família que oramos uns pelos outros, pelos pedidos que os nossos irmãos colocam de todas as partes do mundo. E também você tem o privilégio de poder compartilhar esse conteúdo. Que bênção quando alguém que não teria acesso a estes materiais recebe de um irmão, de uma irmã que posta ou diariamente ou semanalmente estes conteúdos. Assim, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês mais uma vez. E antes de irmos para o estudo da lição de número 4 do terceiro trimestre de 2025, que tem como título As Pragas, eu convido você para uma palavra de oração. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos pela oportunidade de mais uma vez estudarmos a Tua Palavra. Que a Tua graça se manifeste dando-nos entendimento, sabedoria e compreensão da Tua Palavra, Senhor, e disposição em nosso coração para vivermos de acordo com a Tua vontade. Esta é a nossa prece que apresentamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vez por outra alguém diz, pastor, o senhor não ora todos os dias. Nós combinamos com a Safeliz de nós fazermos uma oração no início do estudo e no final do estudo. Se você acompanha o resumão, que é a lição completa, você vai ver que existe uma oração no início e uma oração no final. Se você acompanha a lição dia a dia, você vai ver que eu não faço as orações diariamente, mas diariamente eu oro por todos vocês, oro pelos pedidos, oro para que Deus possa nos conduzir. Então, só uma explicação, porque vez por outra alguém diz, pastor, o senhor não está orando na lição. Não, eu oro no início e no final, só para constar. Muito bem. A lição dessa semana é uma lição muito interessante, porque ela vai nos introduzir no ambiente do Egito, agora com as pragas, as primeiras 9 pragas. O verso para memorizar diz assim, e assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Esse assunto do endurecimento do coração de Faraó, ele vai voltar à nossa pauta aqui na lição de segunda-feira. Eu sei que é um assunto que para muita gente é uma grande interrogação, mas pela graça de Deus nós vamos conseguir deixar esse assunto bastante claro. A lição ela vai nos introduzir então nesse confronto mais direto de Moisés, Arão e Faraó, ao visualizarmos os contatos que eles tiveram durante as 9 primeiras pragas. A 10ª praga será estudada na semana seguinte. Vamos lembrar que a Bíblia, ela nunca deixou tão claro, nunca explicou, nunca ficou registrado por que Faraó foi tão relutante, por que Faraó resistiu tanto à libertação do povo. Nós podemos imaginar que pelo número do povo de Israel e por ser assim tão grandes e numerosos, mais do que os egípcios, eles poderiam ser uma ameaça interna para o Egito. Mesmo assim, talvez o principal motivo tenha sido de natureza econômica, porque eles eram uma força de trabalho forçada, uma força de trabalho escrava, e isso atendia às pretensões da expansão do reino do Egito, da expansão do Egito, e com um custo zero de mão de obra. Então, alguma verdade nisso tem. Eles eram uma mão de obra praticamente barata e Faraó não queria perder as vantagens econômicas. Também nós vamos ver claramente aqui nesse contexto, Faraó querendo provar
a cultura egípcia ser, de acordo com a cultura egípcia, ele era o Deus, ele querendo provar que realmente era ele o Deus de fato, como os egípcios acreditavam. E por outro lado, nós temos um Deus amoroso, um Deus que ama todas as pessoas, inclusive o faraó e os egípcios, querendo apresentar-se como um Deus de amor, um Deus de liberdade. E não era plano de Deus que o Egito fosse castigado, mas Deus queria mostrar a inutilidade das divindades egípcias comparado a ele, o Deus criador. Ele era o verdadeiro Deus, o único Deus criador, o único Deus vivo, e esse Deus era um Deus superior aos deuses com letra minúscula, que por sinal é também o título da lição de domingo. Deus queria demonstrar a sua superioridade e com isto fazer também um chamado para a salvação. Nós vamos ver aqui o Deus dos milagres e das maravilhas, vamos entender que estes milagres e maravilhas também aconteceram num ambiente que pode ser uma representação do grande conflito. Nós vamos ver aí o confronto das forças do bem e do mal, da luz com as trevas e, no final das contas, de Cristo e Satanás. Esse é o estudo que faremos, vai do capítulo 7, versículo 8, até o final do capítulo 10, que é o versículo 29. Eu espero que Deus nos conduza nesse estudo e desta maneira colocamos um ponto final aqui na lição do sábado à tarde. Avançando então para a lição do domingo, que tem como título já mencionado Deus com D maiúsculo versus deuses com D minúsculo. E a lição, na pergunta 1, nos traz uma interessante pergunta. Ela diz o seguinte: a porção que está separada é do verso 8 ao verso 15, e a pergunta para responder a essa porção é a seguinte: quais lições podemos aprender desse primeiro confronto entre o Deus dos hebreus e os deuses do Egito? Vamos só lembrar que Arão e Moisés comparecem à presença do faraó, e aqui o verso 10 nos diz que quando eles chegaram à presença do faraó, que eles fizeram assim como o Senhor lhes ordenara. E Arão lançou a sua vara diante de faraó e dos seus oficiais, e a vara que Arão lançou se tornou uma serpente. Mas faraó mandou chamar os sábios, os magos, os encantadores, eles vieram e com as suas ciências e magias eles fizeram o mesmo. Mas aconteceu algo impressionante. Eles viram que a vara que Arão lançou, que havia se tornado uma serpente, ela devorou, ela comeu todas as serpentes nas quais as varas dos magos e encantadores haviam se transformado. Isso tem um sentido muito, muito significativo. Aqui a lição começa dizendo que as batalhas que seriam travadas, elas seriam entre o Deus, com D maiúsculo, vivo, e os deuses, com D minúsculo, dos egípcios. E o que agravava essa situação, que foi mencionado ali na introdução, é que o próprio faraó e o seu povo o consideravam um Deus. E Deus, portanto, o Senhor, ele não estava lutando contra os egípcios, contra o povo, mas contra as divindades, contra as suas milhares. Aqui nos é dito que se imagina que eles adorassem cerca de 1.500 deuses e deusas. E o texto bíblico é claro: eu executarei, está em 12:12 de Êxodo, eu executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Esse era o foco. Deus tinha a pretensão de salvar cada pessoa que vivia ali, inclusive os egípcios e o próprio faraó. Um exemplo desses, então, foi dado nesse encontro, e era de se esperar que, de alguma forma, Faraó e os encantadores reagissem de forma positiva. Por quê? Aqui, então, nos é dito que os antigos egípcios, eles adoravam um deus ou uma deusa serpente chamada Neebkau, que significa aquele que controla os espíritos. E de acordo com essa crença, esse Deus tinha um grande poder por ter engolido 7 serpentes. Assim, quando a vara de Arão, que se torna em serpente, engole as serpentes produzidas a partir das varas dos encantadores, Deus estava dizendo aos egípcios que ele, e não o Deus serpente, é que possuía poder e autoridade. Esta demonstração de poder já deveria ter sido suficiente para sensibilizar Faraó,
e os seus encantadores, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que eles endureceram o coração. E aqui faz uma pergunta de reflexão muito interessante. Como podemos permitir, ao final da lição do domingo, que o Senhor tenha soberania sobre qualquer um dos deuses que buscam supremacia em nossa vida? Se os egípcios adoravam cerca de 1.500 divindades, deuses e deusas, será que na nossa vida nós também não temos aí deuses e deusas que estão confrontando a sua autoridade com a única autoridade que deveria existir na nossa vida, com o Deus verdadeiro? Para nós pensarmos, refletirmos e buscarmos do Senhor a graça, o poder e a misericórdia necessárias para que não venhamos a abrigar em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, nenhum outro Deus com D minúsculo que não seja o único que deve se assentar no trono do nosso coração. E dessa maneira colocamos assim um ponto final na lição do domingo. Avançando para a segunda-feira, nós temos a desafiadora questão do endurecimento do coração de Faraó. E voltando aqui um pouquinho da porção com a qual nós terminamos a lição de número 3, o capítulo 7, verso 3, diz o seguinte: eu, porém, vou pedir para a produção colocar na tela o texto, por favor, 7:3, eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então, olha aqui, eu endurecerei o coração de Faraó. Muito bem, esse é o 7:3. Agora, então, vamos analisar o contexto mais amplo. A lição começa afirmando que 9 vezes o livro de Êxodo afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. 4:21 antes do texto que nós lemos, 7:3 e assim por diante. Mas outras 9 vezes é dito que o próprio Faraó endureceu o seu coração. A partir mesmo do verso 13, que diante desta narrativa que consideramos na lição do domingo, olha o que diz o verso 13. Vou pedir para a produção colocar também, em contraste com o 3. Está o 13 e diz assim: todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Então, esse é o primeiro texto, e depois o 14, disse o Senhor Deus a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar o meu povo ir. E assim por diante, a pergunta que a lição faz: afinal de contas, quem endureceu o coração de Faraó? Foi ele mesmo ou foi Deus? Bom, o autor faz aqui um arrazoado muito interessante. É significativo que no relato das 10 pragas, nas 5 primeiras pragas, que vamos estudar nessa semana, apenas o Faraó seja considerado aquele que endureceu o seu próprio coração. A primeira vez que vai aparecer a expressão que Deus endureceu o coração do Faraó é na 6ª praga. Bom, isso mostra, diz a lição, que Deus permitiu que Faraó seguisse no endurecimento do seu coração e na sua determinação. Em outras palavras, Deus enviou as pragas apenas porque Faraó recusou libertar o povo. Se Faraó tivesse permitido e libertado o povo e liberado o povo desde o primeiro, não teriam ocorrido as pragas. Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar a Faraó a se arrepender e também a se libertar da escuridão em que ele vivia, naquele cenário religioso, escuridão e erro, naquele cenário de idolatria. Deus não criou o mal, muito menos o pecado. Lembremos sempre disso, irmãos. E, consequentemente, não fez isso no coração de Faraó. Deus não quer que ninguém se perca, inclusive não queria que o Faraó se perdesse. Deus, no entanto, Deus o deixou à sua própria mercê. Deus insistiu tanto com Faraó, tantas foram as vezes que Moisés foi até ele, e ele foi recusando. Dr. Rodrigo Leandro Quadros deram assim ajudas preciosas para entender. Rodrigo disse o seguinte: quando você insiste com uma pessoa para não fazer alguma coisa, então vamos supor, nós que somos pais, ou vamos usar o mesmo exemplo que o Dr. Rodrigo usou. Se uma pessoa está com dor de garganta ou por qualquer outra razão não deveria tomar um sorvete, e um amigo ou pai, mãe diz: olha, não toma o sorvete, não toma, fala uma vez, 2, 3, mas a pessoa insiste que quer tomar o sorvete.
Finalmente, o que nós dizemos? Na nossa língua portuguesa. Tá bom, você quer tomar sorvete? Toma sorvete. Isso não significa que o pai, o amigo, o irmão, a namorada está insistindo que ele tome o sorvete. Está dizendo, olha, eu já fiz tudo que eu podia, já falei todas as vezes que eu podia falar e você resiste. Você não aceita, então toma o sorvete e assume as consequências. É mais ou menos isso que Deus fez com o Faraó. Deus, por meio de Moisés, foi falando ao coração, falando, olha, deixa o meu povo ir, Faraó, deixa o meu povo ir, mas Faraó endureceu. Bom, Faraó, você está endurecendo, então endureça o coração de uma vez e não deixe, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai ver que, eu não quero que aconteça isso, mas você vai pagar um preço muito caro. Você acha que os seus deuses vão libertar você, mas eles vão ser derrotados. É mais ou menos assim essa compreensão. E é muito importante deixar muito claro, Faraó tinha livre-arbítrio. Ele podia escolher libertar o povo ou reter o povo. Ele podia aceitar o pedido de Deus ou rejeitar. E ele decidiu contra. Ele decidiu não aceitar e ir contra Deus. A lição é clara para todos nós. Nós recebemos a capacidade de Deus de escolher entre o certo e o errado. Isso chama-se livre-arbítrio. Esta é a parte mais semelhante que o ser humano tem de Deus, é a sua liberdade, ao escolher o certo ou o errado, obedecer ou desobedecer. Isso é uma verdade para todos nós. E uma ilustração que nos ajuda aqui, também utilizada por vários, inclusive pelo Leandro Quadros, fala-nos da luz do sol incidindo sobre duas matérias diferentes. Sobre o barro, o mesmo sol endurece o barro, mas ele derrete a cera ou a manteiga. O problema está com quem? Com o sol, que endureceu o barro e derreteu a cera ou a manteiga? Não. É a natureza daquelas substâncias. Um endurece cada vez mais, outro amolece cada vez mais. Assim é o ser humano. O efeito depende da natureza de cada um, das escolhas que cada um fez. Nesse caso, nós podemos dizer que o destino do Faraó, o resultado do que iria acontecer com ele, dependia unicamente das suas escolhas. E isso acontece conosco também. O resultado da nossa vida ocorre exatamente conosco, e o que ocorre exatamente conosco é o resultado das nossas escolhas. Que Deus nos ajude a fazer boas escolhas. Como disse Moisés, eu te coloco hoje a vida e a morte, escolhe, pois, a vida para que vivas. Que este apelo que Moisés fez ao povo antes da sua morte, da sua despedida, seja o apelo diário. Escolhe a vida, escolhe o bem, escolhe o certo, e que Deus nos ajude a fazê-lo e experimentar as bênçãos e as consequências que Ele nos oferece, boas, das nossas escolhas, evitando assim as consequências ruins das más escolhas. Desta maneira, pomos um ponto final na lição da segunda-feira. E avançamos então para a terça-feira. Vamos agora estudar terça, quarta e quinta, 3 blocos de 3 pragas. Então, na terça-feira, as 3 primeiras, na quarta-feira, as 3 segundas, na quinta-feira, as pragas de número 7 a 9. Estas 3 primeiras pragas, então, Deus informou a Moisés que o diálogo com Faraó, sempre lembrando disso, não seria fácil, seria um diálogo bastante difícil, e, na verdade, quase que impossível de ser estabelecido. E Deus, então, orienta a Moisés e Arão a se comunicar com eles de acordo com a linguagem que eles pudessem entender. E assim, os hebreus também, de alguma forma, eles iriam se beneficiar desses diálogos, desse confronto, porque eles iriam aprender mais de Deus. Então, as 3 primeiras pragas. A primeira praga foi as águas do Nilo e lagos e lagoas, onde havia água e havia vida, a água era a fonte de vida, e ali estava o deus Rapi, o deus do Nilo. Então, quando as fontes das águas, os rios e o Nilo e os demais, se transformam em sangue, o Criador de todas as coisas, inclusive de toda a água, ele estava dizendo quem detinha o poder da vida. Transformar água em sangue simbolizava transformar vida em morte, diz a lição. Rapi, o deus do Nilo, não foi capaz de prover e proteger a vida, porque isso só é possível para o Deus Criador. Os magos encantadores vieram e fizeram o mesmo na primeira praga. Muito bem. Então, vem a segunda praga, uma segunda chance para Faraó. Ele endureceu o coração. Aí vem a deusa Ran, Heket, que foi confrontada diretamente. Em vez de vida,
O Nilo agora produziu rãs, que os egípcios temiam e detestavam, embora também fosse uma deusa. O momento exato que essa praga foi eliminada, ela demonstrou o poder de Deus. E quem era que estava por detrás desse evento? E mais uma vez, os encantadores e magos também conseguiram reproduzir essa praga. Então vem a terceira praga. Essa praga tem a descrição mais curta de todas, diz a lição. A palavra original para ela é quinim, que pode se referir a animais como mosquitos, carrapatos, piolhos. Imagine o desconforto. E essa praga ela foi direcionada contra Geb, ou Geb, o deus egípcio da terra. Assim, do pó da terra, que Deus criou o ser humano, surgiram essas criaturas detestáveis. E mais uma vez uma divindade do Egito foi atacada. Incapazes de imitar esse milagre, agora a primeira e a segunda sim, incapazes de imitar esse milagre, pois só Deus pode criar a vida, os magos declararam para Faraó: isto é o dedo de Deus. E mesmo assim, Faraó endureceu seu coração. Estas três primeiras pragas, elas também atingiram a terra dos hebreus, dos filhos de Israel. A partir da quarta praga, não mais. E interessante, irmãos, que o coração de Faraó foi se endurecendo cada vez mais por rejeitar a ordem e as orientações de Deus. Irmãos, será que o nosso coração passa por um endurecimento quando nós rejeitamos ou deixamos de obedecer às ordens de Deus? Claramente passa também. Oremos que Deus nos dê um coração sensível, que o nosso coração de pedra seja tirado e nos dê um coração de carne. Oremos por aqueles que estão endurecendo o seu coração, rejeitando as bênçãos e as orientações de Deus. E desta maneira, pomos um ponto final na lição da terça e avançamos para a lição da quarta-feira, onde vamos considerar as pragas 4, 5 e 6. Moscas, gado e úlceras. Então, pela primeira vez, as pragas agora não caem mais sobre a terra dos filhos de Israel, onde eles estavam, e, como já vimos desde a terceira praga, os magos e encantadores não eram capazes de reproduzir estas pragas. E começamos então pela praga das moscas. A deusa egípcia, Watchit, era considerada a deusa das moscas e a senhora dos pântanos e brejos. O deus Khepri, associado ao sol nascente, era representado por uma cabeça de um besouro, de um escaravelho. Esses deuses, diz aqui a lição, eles foram derrotados pelo Senhor. Enquanto os egípcios estavam sofrendo as consequências das pragas, os hebreus foram protegidos a partir desta quarta praga. Nenhuma praga mais os afrontou. E tudo isso era um esforço de Deus, uma tentativa de Deus para mostrar ao faraó a grande verdade de que ele é o Senhor no meio da terra. Ele era o único e verdadeiro Deus e não o próprio faraó que se achava um Deus e com os diversos deuses. E aqui Faraó começa a barganhar. A pressão aumentou e ele se dispôs a permitir que Israel adorasse a Deus e sacrificasse a ele, mas se isso acontecesse no Egito, essas condições não podiam ser atendidas, porque os egípcios adoravam os animais e os sacrifícios que seriam feitos iriam causar ira deles e não daria certo. Assim, esse não era o plano de Deus para Israel. Moisés e Arão não aceitaram esse plano e Faraó endureceu o coração. Na próxima praga, agora já no capítulo 9, os versos de 1 a 7, ela atingiu o gado, Hathor, a deusa egípcia do amor e da proteção, que era retratada por uma cabeça de vaca. O deus touro, Apis, também era muito popular e estimado no Egito. Então, na quinta praga, outras divindades foram derrotadas quando o gado dos egípcios morreu. E veja que esta quinta praga, as pestes dos animais, elas não destruíram todos os animais, mas foi uma forte demonstração do que viria a acontecer se Faraó continuasse no endurecimento do seu coração. Então nós chegamos à sexta praga, que está aí dos versos 8 a 12 e que são as úlceras. E agora é interessante, irmãos, que não é mais a vara de Moisés que é erguida, mas sim mãos cheias de cinza são atiradas por Moisés em direção ao céu. E esta praga então manifesta a derrota
de Ísis, a deusa da medicina, da magia e da sabedoria, bem como Sekhmet, a deusa da guerra e das epidemias, e Imhotep, a deusa da medicina e da cura. Misericórdia, quanto Deus, não é? Ironicamente, os próprios magos e feiticeiros, eles ficaram tão aflitos que eles chegam a dizer aqui no verso 12, porém, que atingiu também, perdão, no verso 11, os tumores também atingiram os magos e todos os egípcios, e novamente o coração de Faraó foi endurecido. Agora, pela primeira vez, é nos dito no contexto das pragas que Deus endureceu o coração de Faraó. Essa frase fica ainda mais difícil que pareça de ser entendida no contexto. Ela revela, quando fora do contexto, se ela não for entendida, que Deus nos permite, irmãos, Deus nos permite colher as consequências das nossas próprias escolhas. Deus não nos tira a liberdade de escolha, mas Ele não impede que nós soframos as consequências das nossas escolhas. Lembrando sempre do texto de Moisés, quando ele diz: eu hoje te proponho vida e morte. Se vocês escolherem a vida, vai acontecer isso, isso, isso. Se vocês desobedecerem, escolherem a morte, vai acontecer isso, isso, isso. Então, Deus orienta, Ele dá a opção. Escolhe a vida, você tem o caminho da vida e da morte. Se você obedecer, isso tudo vai acontecer. Se você desobedecer, isso tudo vai acontecer. Escolhe a vida. Faraó decidiu escolher o caminho da resistência, da desobediência, de não permitir. E ele estava experimentando em medida crescente as consequências das suas escolhas. Avançamos então agora para a lição da quinta-feira, onde nós iremos considerar aqui granizo, gafanhotos e escuridão. Então, vimos já as 6 primeiras pragas, que divindades eles afetaram do Egito, e vamos ver agora a porção que vai do capítulo 9, versículo 13, até o final do capítulo 10, versículo 29. Então, Nut era a deusa egípcia da atmosfera e do espaço sideral, retratada como aquela que controlava aquilo que ocorria no céu e na terra. Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade. O granizo está associado a juízo divino, e ele apresenta aqui os textos Isaías 28, Ezequiel 13. Nessa praga, aqueles que esconderam as suas propriedades, os seus animais, de forma mais acentuada, ou protegeram as suas lavouras, eles foram protegidos. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver que os servos de Faraó insistiram com o Faraó para que ele deixasse o povo ir, mas ele resistiu, ele não aceitou e ele insistiu na sua teimosia. Faraó ofereceu um acordo, mais uma vez, mas Moisés rejeitou, porque mulheres e crianças não poderiam ficar. O Faraó liberou apenas os homens. E aqui nós vemos que quando a praga foi anunciada e alguns egípcios perceberam que iria acontecer e acreditaram, eles protegeram e salvaram os seus animais. Na 8ª praga, que é a praga dos gafanhotos, nos coloca em confronto aqui com Ra, o principal deus egípcio, o deus Sol, e Tote, o deus Lua. Eles não... Perdão, irmãos, eu pulei aqui, perdão. Elimina aqui o que eu falei, vamos voltar. Sete era o deus da tempestade, da guerra e da desordem. Junto com Ísis, era considerado uma divindade da agricultura. Shu era o deus da atmosfera. Serapis, a majestade divina, fertilidade, cura e vida após a morte. Nenhum dos deuses egípcios impediu os juízos divinos. Os juízos divinos. Isso ficava cada vez mais evidente, a ponto de os servos de Faraó insistirem com ele. Mas ele endureceu o coração, ele não aceitou. Então agora sim, a praga 9, Ra era o principal deus egípcio, o deus Sol, e Tote, o deus Lua. Eles não conseguiram produzir luz durante aqueles dias de escuridão. Que coisa tremenda. Essa 9ª praga, ela, por 3 dias, interessante isso, por 3 dias, eles ficaram em escuridão. Independente das calamidades que atingiram a nação, o faraó não considerou ceder, resistiu, e nós não podemos saber exatamente quais foram as suas motivações mais profundas, mas quem sabe
apenas o orgulho, a principal nação da terra, tendo que ceder para um povo a quem eles consideravam inferior, escravos, eles não consideraram. Um exemplo marcante do que pode ter acontecido antes da ruína, Provérbios 16, 18, vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Irmãos, o orgulho é uma desgraça. Ele foi o combustível para a queda de Lúcifer. E o orgulho pode ser também a destruição e a razão da perdição de muitas pessoas. Que Deus nos livre do orgulho. Muitos, por orgulho, não aceitam entregar o coração a Jesus. Muitos, por orgulho, não se arrependem. Muitos, por orgulho, nos relacionamentos, não pedem perdão, não admitem o erro, não reconhecem que erraram. Que Deus nos livre do orgulho, que é a essência do próprio pecado original. Está na essência de todo o pecado, é o orgulho. É você achar-se melhor ou superior que os demais. Então, que Deus nos livre desta desgraça e que fique aqui o exemplo. E antes de avançarmos para a lição da sexta-feira, eu quero me valer aqui da parte do auxiliar do professor para compreender e utilizar uma análise que foi feita, muito, muito interessante, de como as pragas elas foram num crescendo. Então, elas foram se intensificando, se tornando mais intensas, e aqui nos é dito que as 3 primeiras pragas que inclusive caíram sobre o povo de Israel, elas foram leves, rápidas e não causaram danos maiores e nem mortes. As pragas seguintes, 4 a 6, que nós estudamos na quarta-feira, elas foram já mais sérias e mais prejudiciais. Produziram prejuízo em propriedades, no gado, e afligiram também os seres humanos com feridas. Mas as 3 pragas seguintes, as pragas 7 a 9, elas foram devastadoras. Essas pragas do granizo, gafanhotos e da escuridão envolveu a morte de homens e de animais. Então, de modo geral, também encontramos aqui, cada praga foi precedida por um tipo de aviso ou de apelo. Isso se harmoniza com um Deus que quer salvar, que quer que as pessoas obedeçam. Antes das pragas 3, 6 e 9, quase praticamente não houve confronto. As 3 primeiras pragas, já dissemos, caíram sobre os israelitas e também sobre os egípcios, as demais somente sobre os egípcios. Antes que a primeira praga acontecesse, Deus realizou aquele milagre, e depois da 6ª praga ocorre a expressão que Deus endureceu, mas na verdade a decisão de Faraó já estava tomada e Deus não impediu que ele endurecesse o seu coração, sendo a última e 10ª praga a mais destrutiva. As pragas, elas nos fazem notar que o Senhor convidou especificamente a Faraó 7 vezes para deixar o seu povo ir. 5:1, 7:16, 8:1, 8:20, 9:1, 9:13 e 10:3. E uma vez usou a frase condicional: se você não deixar o meu povo ir, eu enviarei enxames de moscas. Só nessa condição, 8:21. O faraó consentiu após a 2ª, 4ª, 7ª e 9ª pragas, mas depois voltou atrás e não permitiu. Ele chegou até a solicitar que Moisés orasse por ele para pôr fim às pragas e intercedesse por ele, mas mesmo assim ele não aceitou. Algumas coisas interessantes sobre as pragas, e desta maneira colocamos um ponto final na lição da quinta-feira. Avançamos para a lição da sexta-feira, onde nós temos aqui 2 parágrafos do Patriarcas e Profetas, e é bem impressionante que o 2º parágrafo, vou pedir para a produção colocar aí, o 2º parágrafo de Patriarcas e Profetas na lição do estudo adicional da sexta-feira, que diz assim: o sol e a lua eram adorados pelos egípcios. Nessas trevas misteriosas, o povo e seus deuses foram de modo semelhante atingidos pelo poder que se havia comprometido com a causa dos escravos. Contudo, por mais estranho que tivesse sido, esse juízo, a 9ª praga, foi uma prova da compaixão de Deus e de sua indisposição para destruir. Ele deu ao povo tempo para refletir e se arrepender antes de trazer sobre eles a última e mais terrível das pragas.
Eu fiquei encantado, impressionado com essa declaração de Ellen White. Eu sempre perguntei por que a praga da escuridão? E apesar de já ter lido Patriarcas, eu não me lembrava, não tinha isso registrado. Foi um tempo de preparo, um tempo de reflexão. Eles podiam ter pensado, olha, pensando em tudo que aconteceu, nós nos arrependemos, reconhecemos a soberania do Deus vivo, o único Deus, Criador, nós nos rendemos. Vai, Israel, saia, obrigado por tudo que vocês já fizeram, tome aqui bens, joias, produtos, mas não, endureceram o coração. Das duas perguntas para consideração, eu fico com a primeira. Por que o faraó se permitiu ser tão endurecido que mesmo diante do que deveria ser a escolha evidente e correta, mesmo estimulado pelos seus servos, deixar o povo ir, ele ainda se recusou? Como alguém poderia se enganar a ponto de não enxergar o óbvio? Que advertência isso traz para nós? Que exemplo podemos tirar de algo que estava tão claro para Faraó diante dos seus olhos? Ele negou, resistiu. Quantas vezes nós também temos claras as coisas diante de nós e fazemos de conta que não vemos, resistimos? Podemos ficar tão endurecidos no pecado a ponto de tomar decisões desastrosas quando a decisão correta e o caminho certo estão bem diante de nós o tempo todo? Olha só, é possível, acontece. Oro para que não aconteça conosco. Quais outros personagens bíblicos cometeram o mesmo tipo de erro? Pense em Judas, eu pensei também em Saul, que foi outro que ele viu que suas escolhas o levavam para longe de Deus, mas por orgulho ele foi insistindo. Judas a mesma coisa. Ali quando Jesus lavou os pés de Judas, era para ele ter se arrependido, mas ele resistiu. Assim, chegamos ao ponto final desta lição de número 4, agradecidos a Deus por esta preciosa lição, e eu convido você a uma oração para encerramento do nosso estudo. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por esta bênção de podermos estudar a Tua Palavra. Que a Tua graça, Senhor, nos acompanhe, que as lições aprendidas, que as lições estudadas, especialmente o não endurecer o coração diante das manifestações de Teu amor, possam tocar a nossa vida e que nós podemos ser sensíveis à Tua voz, à voz do Teu Santo Espírito. Cuida de nós, abençoa-nos, Pai. Eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos queridos, um forte abraço, que Deus esteja conosco e até a próxima semana.